Billy Graham, um dos pregadores mais influentes do século XX, abordou com frequência a questão da vida após a morte em seus sermões. Para ele, o céu e o inferno não eram apenas conceitos abstratos, mas destinos reais e eternos que todos enfrentariam. Sua mensagem, sempre centrada na fé cristã, tratava essas duas realidades com uma clara que tocava o coração de milhões ao redor do mundo. Ele pregou que, embora a morte seja um mistério para muitos, o que ocorre após ela está claramente descrito nas Escrituras, oferecendo tanto uma advertência quanto uma esperança. O céu, segundo Billy Graham, era a promessa divina de uma vida plena e perfeita na presença de Deus. Ele frequentemente descreve o céu como um lugar de eterna paz, alegria e comunhão. Ao contrário da dor e do sofrimento que existem neste mundo, o céu seria um refúgio, onde as lágrimas seriam enxugadas e onde não haveria mais morte, tristeza, sofrimento ou pecado. Billy Graham falou sobre o céu como uma recompensa para aqueles que escolherem seguir a Cristo durante sua vida na terra. Ele não via o céu apenas como um destino futuro, mas como algo que poderia ser antecipado na experiência de fé, onde a paz que só Deus pode dar começa a preencher o coração de quem aceita Jesus. Em suas palavras, a vida no céu será mais gloriosa do que podemos imaginar. Será um lugar onde a presença de Deus será total e eterna. Porém, Billy Graham também falava com série sobre o inferno, a realidade da separação eterna de Deus. Ele acreditava que o inferno não era uma invenção ou uma metáfora, mas uma consequência real da destruição do amor e da oferta de salvação de Deus. Graham enfatizava que, apesar da misericórdia e do perdão que Deus oferece, a decisão de rejeitar esse convite tem consequências eternas. Para ele, o inferno era o lugar onde as pessoas viveriam separadas da presença de Deus, em sofrimento e angústia, como resultado da sua escolha de viver sem Ele. Muitas vezes, ele ressaltou que a vida eterna não era um direito automático, mas uma escolha consciente de aceitar a graça de Deus. Embora fosse um tema difícil e desconfortável, ele acreditava que a pregação sobre o inferno era necessária para que as pessoas entendessem a seriedade da fé e das escolhas espirituais. Chave para a salvação, segundo Billy Graham, estava em uma decisão pessoal: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Graham sempre dizia que não importa quem a pessoa fosse ou o que ela tivesse feito, o convite de Deus era para todos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, ele dizia com frequência. Ele oferece uma chance para todos, independentemente do que fez ou do seu passado. Para ele, o céu estava aberto a todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como seu Salvador. Era uma oportunidade de recomeço, de reconciliação com Deus e de um futuro glorioso. A ideia central de Billy Graham era que a vida após a morte não era algo que simplesmente acontecia após a morte física, mas uma realidade que começou aqui e agora. Ele falava frequentemente sobre como a escolha de seguir a Cristo transformava a vida de uma pessoa, não apenas espiritualmente, mas em todas as áreas de sua existência. A paz e a alegria que vinham dessa escolha eram apenas um vislumbre daquilo que estaria por vir no céu. Mas essa decisão, segundo ele, tinha implicações eternas. Aqueles que rejeitaram essa graça, por outro lado, enfrentariam as consequências de sua decisão, que Billy Graham descrevia como uma separação eterna de Deus, uma escolha que resultaria no inferno. Para Billy Graham, o conceito de vida após a morte estava diretamente relacionado à questão do arrependimento. Ele pregou que o arrependimento não era apenas um ato de pedir perdão, mas uma mudança profunda de coração, um novo caminho, onde uma pessoa reconhecia a necessidade de um Salvador e se entregava à misericórdia de Deus. Ele costumava dizer que não importa o que você tenha feito, o amor de Deus é maior do que qualquer erro. Para Graham, o convite de Deus era claro e acessível a todos. A decisão de aceitar ou rejeitar esse amor determinava o destino eterno de cada pessoa. Além disso, Billy Graham sempre enfatizou que o conceito de vida após a morte deveria nos motivar a viver com propósito no presente. Ele acreditou que nossa resposta ao Evangelho não deveria ser algo que fosse adiado, mas uma decisão urgente e vital,
Hoje é o dia da salvação, dizia ele, destacando que a vida eterna não era algo que pudesse ser garantido para o amanhã e que as escolhas feitas agora tinham um peso eterno. Sua ênfase consistiu em fazer uma escolha consciente de seguir a Cristo enquanto ainda há tempo, para garantir que o futuro fosse de paz eterna com Deus. Apesar das implicações de sua mensagem sobre o inferno, Billy Graham nunca deixou de pregar sobre a esperança. A mensagem dele sempre foi de que o céu era uma promessa disponível para todos. Não importava o quanto uma pessoa teve falhado ou se afastou de Deus, Billy Graham acreditava que, enquanto havia vida, ainda havia esperança. O amor de Deus nunca falha, ele dizia. Ele espera pacientemente por você com os braços abertos. O legado de Billy Graham sobre o céu e o inferno nos lembra da importância de fazer escolhas conscientes em relação à nossa fé. Ele considerou que, independentemente das circunstâncias ou das dificuldades, a decisão de aceitar a graça divina trazia uma transformação radical e garantida não apenas para a vida após a morte, mas também para a vida presente. A mensagem central de Billy Graham, então, é clara. O céu é uma promessa para aqueles que escolhem Cristo, e o inferno é a consequência da exclusão dessa oferta de amor e salvação. Ao final de suas pregações, Billy Graham sempre convidava as pessoas a responderem ao apelo do Evangelho, fazendo uma decisão de fé pessoal. Seu chamado era claro. Hoje, você tem a oportunidade de escolher a vida eterna. O que você fará com essa escolha? E assim, suas palavras continuam a ressoar em nossos corações, lembrando-nos de que o futuro eterno começa com as escolhas que fazemos hoje.